Havendo um legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chadid e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato número 8 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizado no dia 26 de abril de 2016. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado no resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro presidente Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator José Ricardo Cabral, conselheiro Ronaldo Chadid. Em todos os processos a cargo do conselheiro José Ricardo Cabral, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, eu inicio meus relatórios e votos na pauta de hoje pelo seguinte processo. Processo de número 9.841, referente ao contrato de obra número 250 do município de Bodoquena e tendo como titular o senhor Jun Itiada, onde eu declaro a regularidade da execução financeira da contratação em questão. A seguir, temos dois processos onde foram examinadas as prestações de contas. São eles 15.114, referente ao convênio número 22.933, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, titular senhor Paulo Engel, e 3.884, que trata do convênio número 18.439, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, e tendo como titular a senhora Tânia Mara Garibe. Declaro regulares e aprovadas as prestações de contas de ambos os convênios. Continuando, temos o processo número 17.218, contrato de obra número 57 de 2015 do município de Glória de Dourados, e tendo como titular o senhor Arseno Atas Júnior. Declaro regulares as etapas da licitação realizada por meio de tomada de preços número 4/2015 e de formalização do contrato de obra identificado. Aplico multa no valor equivalente a uma UFERMES ao titular acima nominado pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato de obra. Processo 20.087, contrato número 238 do município de Itaporã, titular senhor Alas Milfonte. 15.869, contrato número 52/2015 do município de Rio Brilhante, titular senhor Sidney Foroni. 16.213, contrato número 171/2015 do município de Itaporã, titular senhor Alas Gonçalves Milfonte. 16.601, contrato número 6/2015 da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, titular senhor Augusto César Ferreira de Castro. 16.959, contrato número 7/2015 da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, titular senhor Augusto César Ferreira de Castro. E processo 17.023, referente ao contrato número 231/2015 do município de Itaporã, e tendo como titular o senhor Alas Gonçalves Milfonte. Declara a regularidade da licitação e da formalização de todos esses contratos. Processo 14.800, trata-se de procedimento licitatório realizado pelo município de Rio Brilhante, e tendo como titular o senhor Sidney Foroni. Eu declaro regular a licitação realizada pela Administração Municipal de Rio Brilhante por meio do convite número 8/2015. Processo 16.493. Contrato número 200/2015 do município de Itaporã, e tendo como titular o senhor Alas Milfonte, eu declaro regulares as etapas da licitação realizada por meio do pregão presencial número 61/2015, bem como da formalização do contrato identificado.
Porém, aplico multa no valor equivalente a uma UFERMES ao titular acima identificado pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato. A seguir, temos o processo de número 4.724, referente ao contrato número 2/2012, do Ministério Público Estadual, e tendo como titular o Sr. João Albino Cardoso Filho. Declaro regulares as etapas de licitação realizada por meio do pregão presencial número 61 e de formalização do contrato e dos termos aditivos números 1, 2, 3 e 4. Aplico multa ao titular acima identificado nos seguintes valores: 30 UFERMES pela remessa intempestiva ao Tribunal de Cópia do termo aditivo número 2, 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 3 e 30 UFERMES pela remessa intempestiva do termo aditivo número 4. Processo 9.872. Cuida do contrato número 40/2014 do município de Rio Brilhante, sendo o titular o Sr. Sidney Foroni. Considero regulares as etapas de licitação realizada por meio do pregão presencial número 10/2014, da formalização do contrato, bem como da execução financeira da contratação. Aplico multa no valor equivalente a 30 UFERMES ao titular acima identificado, pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato. Processo 9.747, contrato número 60/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Itaporã, titular Sr. João Alberto Souza. Julgo regulares as etapas de formalização do contrato e do termo aditivo número 1/2015, bem como da execução financeira da contratação em questão. Aplico multa no valor equivalente a 12 UFERMES ao titular acima identificado, também pela remessa intempestiva ao Tribunal de Cópia do Contrato. Processo 9.753. Contrato número 63/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Itaporã, titular, novamente, o Sr. João Alberto de Souza. Declaro regulares as etapas de formalização do contrato e do primeiro termo de supressão e de execução financeira da contratação. Aplico multa no valor equivalente a 12 UFERMES ao titular acima identificado pela remessa intempestiva ao Tribunal de Cópia do Contrato. Processo 9.484, trata-se do contrato de obra número 5/2015, do município de Glória de Dourados, e tendo como titular o Sr. Arseno Atas Júnior. Julgo regulares as etapas de licitação realizada por meio do pregão presencial número 1/2015 e da formalização do contrato identificado. Multa de 4 UFERMES ao titular acima nominado pela remessa intempestiva ao Tribunal de Cópia do Contrato. Processo 9.543. Trata-se do contrato número 28/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Glória de Dourados, sendo o titular o Sr. Fausto José de Souza. Declaro a regularidade da formalização do contrato, bem como do termo de distrato e da execução financeira da contratação. Multa de 30 UFERMES ao titular acima identificado pela remessa intempestiva ao Tribunal de Cópia do Contrato. Processo 8.510. Trata-se do contrato número 44/2013, do município de Naurilândia, sendo o titular o Sr. Wagner Alves Guirado. Declaro irregular o procedimento licitatório, realizado por meio do pregão presencial número 15, tendo em vista a ausência de pesquisa de mercado. Declaro a regularidade da formalização e da execução do contrato número 44, assim como dos seus termos aditivos números 1 e 2/2014. Aplico multa ao titular acima nominado nos seguintes valores: 50 UFERMES pela infração acima descrita, 12 UFERMES pela falta de remessa tempestiva do instrumento contratual, 30 UFERMES pela falta de remessa tempestiva do termo aditivo número 1 e 30 pela falta de remessa tempestiva do termo aditivo número 2. Recomendo ao atual titular do órgão para que adote as medidas necessárias com vista a prevenir a ocorrência de futuras impropriedades semelhantes ou assemelhadas à narrada nestes autos, observando atentamente as exigências legais relacionadas às publicações dos atos da administração pública na imprensa oficial do município. Processo 8.510.
Contrato número 8/2014 do município de Fátima do Sul. Titular, senhor Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior. Declaro a irregularidade do procedimento de licitação realizada por meio do convênio número 23/2014 e a regularidade da formalização do contrato administrativo e da execução financeira da contratação. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores seguintes: 80 fermes pela falta de envio da certidão negativa de débito de irregularidade fiscal e 25 fermes pela remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato número 8/2014. Processo 11.282. Cuida do contrato número 60/2014 do município de Fátima do Sul e tendo como titular o senhor Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior. Julgo regular a licitação realizada por meio do pregão presencial número 17/2014 e da firmação do contrato administrativo. Declaro a irregularidade da execução financeira da contratação pela desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados. Por isso, aplico multa ao titular acima nominado do valor equivalente a 50 fermes pela infração decorrente da irregularidade descrita e 30 fermes pela infração decorrente da falta de remessa tempestiva ao Tribunal do contrato número 60. Processo 11.766/2015. Trata-se do contrato número 32 do município de Rio Brilhante e tendo como titular o senhor Sidney Foroni. Declaro regulares os procedimentos de inexigibilidade de licitação número 2 e da formalização do contrato número 32. Aplico multa ao senhor Sidney Foroni, prefeito municipal, no valor equivalente a 30 fermes pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do contrato. Processo 6.175, tomada de contas do convênio número 32, do município de Ponta Porã, e tendo como titular o senhor Flávio Caiate. Declaro regular e, assim, aprovada a tomada de contas relativa ao convênio número 32, celebrado entre o município de Ponta Porã e a Associação Pontaporanense de Pilotos de kart. Processo 9.480, contrato de obra número 113, do município de Eldorado, e tendo como titular a senhora Marta Maria de Araújo. Julgo regular o procedimento licitatório realizado por meio do pregão presencial número 28 e da formalização do contrato de obra identificado. Aplico multa no valor equivalente a 1 fermes à titular acima identificada pela remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160 e do Regimento Interno do Tribunal de Contas. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, com o relator, aprovados por unanimidade o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, à exceção do processo TCMS 4.409/2015, referente ao pregão presencial 110/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, objetivando a aquisição de material de expediente e escritório para atender a Secretaria de Assistência Social do município. Inicialmente, este Ministério Público de Contas, com esteio nas considerações lançadas pela equipe técnica, opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório em apreço, em face da ausência de cópia da certidão negativa de débitos com o INSS da empresa Silva e Toshiko Alessandro da Silva, sendo a mesa uma das vencedoras do certame,
destacando ainda que, naquela ocasião, a intempestividade na remessa dos documentos a esta Corte Fiscal ficou devidamente comprovada nos autos. Após a manifestação deste órgão ministerial, foi proferido por Vossa Excelência o despacho saneador, constante de peças 28, determinando a intimação do jurisdicionado para apresentação de sua defesa acerca da falha destacada na instrução processual. Em atendimento à intimação mencionada, então, responsável pelo município de Rio Verde, Mato Grosso, encaminhou a esta Corte de Contas os documentos constantes da peça 33, os quais atendem às disposições legais pertinentes ao assunto, sanando desta feita a irregularidade anteriormente detectada. Em virtude da remessa dos documentos acima mencionados, os quais não foram oportunamente apreciados por esta Procuradoria Especial, o parecer anteriormente exarado restou prejudicado, posto que, naquela ocasião, citados documentos não haviam sido encaminhados. Nesse sentido, analisando atentamente os novos documentos apresentados pelo ordenador de despesa, esta Procuradoria de Contas constata que, de fato, a irregularidade anteriormente apontada foi devidamente regularizada, razão pela qual retifica parcialmente o seu parecer, opinando pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, com fulcro nas disposições constantes do inciso 1º, artigo 59 da Lei Complementar número 160/2012, aprovado pela Resolução Normativa número 76/2013 e pela aplicação de multa a juízo de Vossa Excelência. Neste processo, a retificação, nos demais, ratificamos integralmente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir leitura e relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, senhores servidores desta Corte. Os feitos a cargo deste conselheiro são os seguintes: iniciando pelo processo 16.282 de 2014, referente às contas de convênio número 22.672 de 2014, celebrado entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, com vistas ao repasse de recursos para custeio de despesas no valor de R$ 180 mil. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais indicadas na proposta de julgamento, voto para que as contas apresentadas sejam declaradas regulares. Voto também pela declaração de regularidade das contratações examinadas nos próximos 17 processos. 20.338, 2015, referente ao procedimento licitatório pregão presencial 45 de 2015, a formalização do contrato 111 de 2015, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Leonardo B. da Silva, visando a aquisição de materiais expediente no valor de R$ 113.753,10. Processo 19.681, 2015, procedimento licitatório pregão presencial número 101, 2015, e a formalização do contrato 17, 2015, celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste e a empresa de pequeno porte Mória Prestadora de Serviços Limitada, visando a aquisição de materiais de expediente, no valor de R$ 105.999,84. Processo 14.705, 2015, procedimento licitatório pregão presencial 38 de 2015 e formalização do contrato 8 de 2015, celebrado entre o município de Campo Grande com recurso do Fundo de Urbanização de Áreas Faveladas e a empresa Nação Concessionária de Veículos Limitada, visando a aquisição de 2 caminhonetes no valor de R$ 181.066. Processo 10.771, 2015, procedimento licitatório pregão presencial número 29 de 2014 e a formalização do contrato número 3 de 2015,
celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda e a microempresa Alain Antunes Ribeiro, visando a aquisição de serviços de manutenção de balanças rodoviárias, no valor de R$ 1.229.352,48. Processo 5.987/2015. Procedimento licitatório pregão presencial número 1/2015 e a formalização do contrato número 17/2015, celebrado entre a Sanesul e a empresa SH Informática Limitada, para aquisição de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis e lavagens de veículos, no valor de R$ 2.972.190,50. Processo 17.045/2014, formalização do primeiro e segundo termos aditivos e execução financeira do contrato 140/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Maria de Lourdes Petri Limitada, para aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, no valor de R$ 120.388,55. Processo 17.048/2014, formalização, primeiro e segundo termos aditivos, execução financeira do contrato 141/2014, celebrado entre o município de Sonora e a empresa Minimercado Sol Nascente, para aquisição de gêneros alimentícios, no valor de R$ 167.808. Processo 7.767/2015, procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato administrativo número 16/2015, celebrado entre a Sanesul e a empresa Ebara Indústria Mecânica e Comércio Limitada, visando a aquisição de peças de reposição para a recuperação de conjunto de bombas submersas da marca Ebara, no valor de R$ 150 mil. Processo 16.521/2014, procedimento licitatório pregão presencial número 12/2014 e a formalização do contrato 176/2014, celebrado entre a Sanesul e a empresa Clique TI Tecnologia Limitada, para aquisição de materiais e hardwares, no valor de R$ 143.200. Processo 14.036/2015, formalização do contrato administrativo número 93/2015, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Maria de Lourdes Petri, para aquisição de alimentos para merenda escolar, no valor de R$ 145.552,15. Processo 11.398/2015, procedimento licitatório pregão eletrônico número 2/2015 e a formalização do contrato número 20/2015, celebrado entre a Sanesul e a empresa Visomes Plus Indústria e Comércio de Equipamentos de Precisão Limitada, visando a aquisição de 2 incubadoras para o Laboratório Central de Esgoto, no valor de R$ 83.990. Processo 10.092/2015, procedimento licitatório, pregão presencial número 1/2015 e a formalização do contrato número 4/2015, celebrado entre a Câmara Municipal de Coxim e a empresa Consistem Computadores e Sistema Limitada, visando a aquisição de material permanente, no valor de R$ 80.687,55. Processo 14.375/2014, procedimento licitatório pregão presencial número 111/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 86/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande, tendo como fornecedora a microempresa Andréia de Paula Dias e como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de consumo elétricos e eletrônicos, no valor de R$ 216.082,80. Processo 15.642/2015, procedimento licitatório, pregão presencial número 71/2015 e formalização da ata de registro de preços número 9/2015, realizados pelo município de São Gabriel do Oeste para a contratação de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem.
Processo 7.775/2015. Procedimento licitatório pregão presencial número 10/2015 e a formalização da ata de registro de preço número 4/2015, realizados pelo município de Corguinho, tendo como fornecedora a empresa Mercebens Comércio de Peças e Acessórios Limitada, e como objeto o registro de preço para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, no valor de R$ 468 mil. Processo 16.799/2015, procedimento licitatório pregão presencial número 72/2015 e a formalização da ata de registro de preço número 12/2015, realizados pelo município de São Gabriel do Oeste para aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e materiais de informática no valor de R$ 666.436,90. Processo número 15.106/2015. Procedimento licitatório pregão presencial número 57/2015 e a formalização da ata de registro de preços número 8/2015, realizados pelo município de São Gabriel do Oeste para aquisição de equipamentos médico-hospitalares no valor de R$ 312.709,34. Os próximos 5 processos tratam de contratações públicas que, a despeito de terem sido realizadas em conformidade com as normas legais pertinentes, tiveram documentos remetidos intempestivamente à fiscalização deste Tribunal de Contas, razão pela qual voto para que sejam declaradas regulares com ressalva, propondo a aplicação de multa aos responsáveis nos termos regimentais na forma do provimento número 2/2014 da Corregedoria deste Tribunal de Contas. São eles: processo 4.409/2015, referente ao procedimento licitatório pregão presencial 110/2014, realizado pelo município de Rio Verde, Mato Grosso, visando a aquisição de materiais expediente, multa ordenador de despesas, senhor Mário Alberto Krieger, em valor correspondente a 14 UFERMES. Esse processo teve o parecer retificado pelo eminente representante do Ministério Público de Contas, que nesta sessão se pronunciou retificando parcialmente o parecer anteriormente exarado no processo. Processo 14.824/2015, procedimento licitatório pregão presencial número 52/2015 e a formalização do contrato 53/2015, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Hotel Royal Limitada, visando a prestação de serviços de hotelaria, no valor de R$ 155.700, multa ordenador de despesas senhora Neiva Leite Carneiro, em valor correspondente a 30 UFERMES. Processo 11.025/2015, procedimento licitatório pregão presencial número 72/2014 e a formalização do contrato administrativo 182/2014, celebrado entre o município de Coxim e a microempresa Reinaldo Franco, para locação de mesas e cadeiras plásticas e aquisição de água mineral, refrigerantes e copos descartáveis, no valor de R$ 149.122,20. Multa ao ordenador de despesas, senhor Aloísio Comete São José, em valor correspondente a 30 UFERMES. Processo 10.913/2015, procedimento licitatório convite número 21/2014 e a formalização do contrato administrativo número 201/2014, celebrado entre o município de Coxim e a empresa Posto Gueno Avenida Limitada, visando a aquisição de combustíveis no valor de R$ 76.080, multa ao ordenador de despesas senhor Rufino Arifa Tigre Neto, em valor correspondente a 30 UFERMES, e processo 15.400/2014, formalização contratual e 1º ao 6º termos aditivos ao contrato 54/2014, celebrado entre o município de Coxim e a empresa Consistem Computadores e Sistemas Limitada, visando a aquisição de materiais permanentes, no valor de R$ 99.542,
multa ordenador de despesas, senhor Aloísio Cometic San José, em valor correspondente a 30 UFERMs. Por último, o processo 15.538/2014, referente ao procedimento licitatório pregão presencial número 160/2013, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 320/2014, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande em favor da empresa MS Diagnóstico Limitada, para aquisição de reagente para a realização de exames de hemograma, no valor de R$ 761.250. Concordo com o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas razões apresentadas na proposta de julgamento, voto para que seja declarada a irregularidade do procedimento licitatório e dos demais atos subsequentes, em face da ausência de comprovação de sua realização. Em razão disso, proponho a impugnação do valor de R$ 761.250, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Ivandro Correia da Fonseca, pelo ressarcimento aos cofres públicos, devidamente atualizado, acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data de 1º de janeiro de 2015. Voto ainda pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 1.630 UFERMs, correspondente a 5% do prejuízo causado ao erário. Em tempo, acresço à parte dispositiva deste voto solicitação de remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para adoção das providências para apuração de eventual prática de improbidade administrativa e demais medidas que o caso requer. Os resultados dos julgamentos de todos os processos acima relatados deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral? Acompanho o relator. Da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria desses conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar meus relatórios e votos. Senhores conselheiros, Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chadid, nosso representante do Ministério Público, doutor João Antônio, servidores desta casa. São os seguintes os meus votos, iniciando pelo processo de número 3.960/2008, contrato de adesão de número 36/2007, derivado do contrato corporativo de número 2/2007, celebrado entre a Secretaria de Saúde e a empresa SH Informática Limitada, titular Beatriz Figueiredo Dobache. Reexaminei a matéria envolvendo o quanto da multa proposta no meu voto anterior e convencendo-me de que a combinação mais adequada em fase da razoabilidade e da proporcionalidade aplicável ao tipo de irregularidade praticada pela titular do órgão, comporta ser reduzida para um montante equivalente a 20 UFERMs, a qual, em sede do reexame da matéria, efetivamente fica reduzido para esse patamar. Nos próximos dois processos de prestações de contas de convênio, o processo 19.392/2015, prestação de contas do convênio número 18/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Paranaíba à entidade Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, titular Diogo Robalinho de Queiroz, e do processo 19.428/2015, prestação de contas do convênio 20/2014, concedido pelo mesmo órgão e titular acima nominados à entidade Obras Sociais Jesus Consolador, declarar regulares e aprovadas com ressalva as prestações de contas dos convênios acima identificados, com recomendação ao titular
ou a quem o tiver sucedido para a adoção de cautelas especificadas nos votos. No processo 7.297/2015, prestação de contas do convênio termo de ajuste de número 31/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e a Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão, SERC titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar regular e aprovada a prestação de contas do convênio acima identificado. No processo 15.877/2015, licitação realizada modalidade de pregão presencial de número 67/2015 pela Prefeitura Municipal de Cacilândia, no qual sagram-se exitosas as microempresas Lucilene Barbosa Nunes Assis e a empresa TR Comércio de Produtos e Equipamentos Limitada, titular Marcelino Pelarim. Declarar regular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 67/2015, com aplicação de multa de 10 UFERMs ao titular acima nominado, motivada no encaminhamento intempestivo de documentos referentes à contratação para exame desta Corte de Contas. Comunicado o resultado do julgamento dos interessados, encaminhe-se o processo à terceira inspetoria para análise das subsequentes etapas de formalização do contrato, bem como da execução financeira da despesa. No processo 16.140/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 55/2015, pelo mesmo órgão e titular acima nominado, no qual foram vencedoras as microempresas Lucilene Barbosa Nunes Assis e as empresas de pequeno porte Torre Forte Produtos Alimentícios Limitada e Mix Clean Produtos de Limpeza Limitada, declarar regular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 55/2012, com aplicação de multa de 30 UFERMs do titular do órgão, motivada na falta de remessa tempestiva dos documentos da contratação para exame desta Corte de Contas, seguida da remessa do processo à terceira inspetoria para análise das etapas de formalização dos contratos e de execução financeira das despesas. No processo 17.037/2004 do contrato número 20/2014, termo de permissão de uso, celebrado entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande e a microempresa Valdir S. Alvim, titular José Joaquim da Silva Filho, e os ordenadores de despesas, senhor Rudel Espíndola Trindade e Jean Saliba. Primeiro, declarar regulares com ressalvas fases de formalização do primeiro e segundo termo aditivo ao contrato, em virtude de suas publicações e remessas intempestivas para exame desta Corte de Contas. Segundo, declarar regular a etapa de execução financeira do termo de permissão e uso. Terceiro, aplicar multas de 30 UFERM a cada um dos ex-ordenadores de despesa, senhor Rodel Espíndola Trindade Júnior e Jean Saliba, em função de terem praticado as falhas descritas no item 1, supraquitando-se titular em relação à prestação de conta do instrumento aqui examinado. No processo 13.504/2015, do contrato 43/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e a microempresa LB Limão Eireli, titular Marcelino Pelarim, declarar regular a etapa de licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 21/2015, bem como da formalização do contrato do seu primeiro termo aditivo, com aplicação de multa de 30 UFERMs ao titular acima nominado, motivado dos encaminhamentos intempestivos e documentos da contratação e do termo aditivo para exame desta Corte de Contas. Comunicado o resultado deste julgamento, os interessados encaminharam o processo à terceira inspetoria para análise das fases de execução financeira e da despesa contratual. Nos próximos 9 processos de contratos ordinários e de obra, nos quais foram examinadas as etapas de licitações realizadas nas modalidades de pregão presencial, de tomada de preço, bem como as fases de formalização dos instrumentos dos respectivos termos aditivos. Do processo 13.577/2015, do contrato 99/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a microempresa Celso Tadeu de Melo Pegado, titular Diogo Robalim de Queiroz, processo 10.253/2015, do contrato 45/2015,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e a empresa de pequeno porte Tereza Colombo Equipamentos Rodoviários Limitada, titular Marcelino Pelarim, do processo 10.762/2015 do contrato 49/2015, celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominado e a microempresa Borges Guilhermes de Freitas Limitada, do processo 11.544/2015 do contrato 72/2015, celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominado e a empresa Proaqua Diagnóstico Limitada, do processo 22.505/2012 do contrato 11A/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e a Missão Salesiana Dom Bosco, titular Sérgio Luiz Marcon, processo 9.441/2014, contrato de obra no 154 AJ/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Construcampo Engenharia Limitada, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, processo 8.311/2014 do contrato de obra número 53/AJ/2014, 344/2012, celebrado entre o mesmo órgão titular acima nominado e a empresa OMG Costura Limitada, processo 14.314/2014, contrato de obra número 288/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e a microempresa Clóvis Custódio de Amorim, titular Ivan da Cruz Pereira, do processo 12.482/2014, do contrato de obra número 226/AJ/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Concrevia Construtora Limitada, titular Márcia Maria de Souza Costa Moura de Paula, declarar regulares as etapas examinadas em todos os 10 contratos acima identificados e, após feitas as comunicações de estilos interessados quanto ao resultado desse julgamento, encaminhar os processos, respectivamente, à Terceira Inspetoria e à Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para acompanhamentos e análise das correspondentes fases de execução financeira das contratações. Solicito à senhora secretária das Sessões que corrija o item 2 da parte dispositiva do voto prolatado no antepenúltimo processo do bloco acima, TC-MS 14.314/2014, para substituir o número do contrato onde consta 344/2012 pelo número correto, que é 288/2014. No processo 11.663/2013 do contrato número 79/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sonora e a empresa de pequeno porte José Luiz Rete e Companhia Limitada, titular Yuri Peixoto Barbosa Valles, declarar regular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, do número 43/2013, bem como a de formalização do contrato e a execução da despesa contratual. Esta última com ressalva quanto à ausência, atesto o recebimento da nota fiscal de número 3.719/2013, pelo que aplico multa de 30 ofermas ao titular acima nominado, com recomendação ao titular ou a quem eu estiver sucedido, na forma e para os fins especificados no voto. No processo 71.498/2011, do contrato 17/2011, celebrado entre a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul e a entidade Conselho de Comunidade de Campo Grande, titular José Antônio Roldão, declarar regulares as fases de formalização do primeiro ou nono termo aditivo do contrato, de número 17/2011, aplicar multa de 30 ofermas ao titular acima nominado, motivado na remessa tardia dos documentos dos aditivos para exame desta Corte de Contas, e recomendar ao titular a que observe com maior rigor as medidas especificadas no voto e, intimados os interessados sobre o resultado deste julgamento, encaminhar o processo à Terceira Inspetoria para análise da etapa de execução financeira da despesa contratual. Nos próximos 3 processos, nos quais foram examinadas as fases de licitações e formalizações dos instrumentos e termos aditivos e das execuções financeiras da despesa, do processo 9.067/2014, do contrato 74/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a empresa Irmãos Bergantini Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz, processo 4.581/2009, do contrato número 2/2009, celebrado entre a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e o Banco do Brasil, titular Moacir Roberto Salles, do processo
23.885/2012 do contrato número 45/2012, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde do município de São Gabriel do Oeste e a microempresa Silveira e Gimenez Limitada, titular Sérgio Luiz Marcon, declarar regulares etapas examinadas nos 3 processos de contratos acima identificados. No processo 5.753/2010 do contrato 36/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a empresa Sulmed Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, titular Donato Lopes da Silva, declarar regular a fase de formalização do contrato e irregular a etapa de execução financeira da despesa contratual e aplicar multa de 50 UFERJ ao titular acima nominado, motivada na ausência de documentos que comprovem a despesa realizada. No processo número 22.538/2012, do contrato número 22/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso e a empresa de pequeno porte Oliveira e Monte Limitada, titular William Douglas de Souza Brito, primeiro, pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato. Segundo, pela aplicação de multa de 100 UFERJ ao titular acima nominado, vista a ausência dos documentos comprobatórios da execução financeira do contrato. E terceiro, pela aplicação de multa de 30 UFERJ ao prefeito sucessor, senhor Mário Alberto Kruger, pelo não atendimento à intimação deste Tribunal de Contas. E, finalmente, no processo 9.583/2014, do contrato de obra número 70/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Água Clara e a empresa construtora Premier Limitada, titular Silas José da Silva. Primeiro, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de tomada de preço número 01/2014. Segundo, declarar regular a etapa de formalização do contrato. Terceiro, aplicar multa total de 70 UFERJ ao titular acima nominado, sendo de 20 UFERJ pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas e de 50 UFERJ pelo não encaminhamento a esta Corte de Contas de documentos de apresentação obrigatória para exame da contratação e, finalmente, 4, após o comunicado do resultado deste julgamento, aos interessados encaminhar o processo à Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para acompanhamento e análise da etapa de execução financeira da despesa contratual. São os meus votos. Em discussão, os relatórios de voto deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vai ao expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando o Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, não há mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.